A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito cuja profundeza e sagacidade os leitores hão podido apreciar nas citações que temos tido ocasião de fazer, de instruções suas. Ele deixou para a gente pensar, para a gente refletir, não fechou o assunto, e agora ele vai trazer uma comunicação de um espírito que entende de mediunidade. Para bem se apreender o valor da sua demonstração, essencial é que se tenha em vista a explicação por ele dada do papel do médium nas comunicações. Explicação que atrás reproduzimos na questão 225. Então, lá atrás, na 225, nós já falamos sobre a questão do papel do médium, como que os espíritos trabalham com o médium, como que eles influenciam o médium, quais os recursos que eles têm para trabalhar com o médium e as facilidades que o médium oferece aos espíritos. Depois nós vimos que o meio interfere, o ambiente interfere. E agora, com relação aos animais. Esta comunicação deu a ele, em seguida, uma discussão que se travara sobre o assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Os nossos assuntos atraem espíritos. Os nossos assuntos traz esclarecimentos ou insufladores daquelas ideias ou espíritos que chegam e falam assim, deixa de bobeira, vocês estão perdendo tempo com isso. De acordo com o tipo de médium que tem ali, a intenção dessas pessoas e o que eles querem fazer. Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude desse axioma. Quem pode o mais, pode o menos. Que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais e servirmos dele nas nossas comunicações com a espécie humana. E o que chamais em filosofia, ou antes em lógica pura e simplesmente, um sofisma. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano, a fortiori, deveis poder animar a matéria já animalizada e particularmente pássaros. Pode? Então a pessoa fez essa afirmação, ele usou uma lógica de um raciocínio, já que ele pode mediunizar uma mesa, porque não pode um animal? Pois bem, no estado normal do espiritismo, não é assim, não pode ser assim. Viu? Primeiramente, entendamos-nos bem acerca dos fatos. O que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens. Então o médium, ele vai ser aquela pessoa, aquele ser que vai oferecer comunicação com os espíritos. Por conseguinte, os espíritos vão se comunicar com os homens. Ele é um elo de ligação. Espíritos encarnados, por conseguinte, sem médium, não há comunicação tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Claro, né? Se não tem médium, não vai ter forma dos espíritos se comunicarem com os homens. Aí pela intuição, pela inspiração, está falando de qual comunicação clara, escrita ou fonada, ou desenhada. Há um princípio que, estou certo, todos os espíritas admitem, é que semelhantes atuam com seus semelhantes, e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos, encarnados ou não? Será preciso que vô-lo repitamos incessantemente? Então tem que haver semelhança, para que possa produzir um efeito mediúnico, uma comunicação mediúnica clara. Por isso que eu falei, não vamos idolatrar os animais, colocar eles como muletos. Pois bem, repeti-lo-ei ainda, o vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica, são, numa palavra, semelhantes. Tem que haver semelhança entre os perispíritos, a estrutura perispirítica do médium e do espírito, para que se tenha uma comunicação inteligente.
possui uma propriedade de assimilação, mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos desencarnados e encarnados, pormos-nos muito pronta e facilmente em comunicação. Então, os médiuns, que somos nós, espíritos encarnados, que temos essa possibilidade, temos essa expansão do perispírito, temos essa via de comunicação, podemos oferecer oportunidade para que os espíritos se comunicam, porque existe alguma coisa semelhante entre o espírito e o médium. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que eles suprimem toda refratariedade e estabelecem. Então, existe uma afinidade entre os médios, por eles serem individualidades, espírito encarnado e desencarnado são duas individualidades, mas tem uma mesma essência, tem uma essência parecida. Uma força de expansão particular que ele suprime toda a refratariedade e estabelecem entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que nos facilita as comunicações. Então o espírito tem é como se a gente pegasse um fiozinho, conforme tem do computador, ligado aqui na televisão. O médium, ele oferece uma possibilidade semelhante, a comparação é grosseira, mas é semelhante, de ligar o computador na televisão. Mas existem teclados, existem mouses e existe televisão e computadores com Wi-Fi, que transmite por impulsos eletrônicos sem a necessidade de fio. Viu como a tecnologia chegou, avançou e nos mostra várias outras possibilidades? A comunicação mente a mente não precisa de se dar apenas por contato, também por indução magnética. Vamos lá, porque ele está fazendo uma explicação bem interessante. Os homens se mostram sempre propensos a tudo enxergar. Uns, não falo aqui dos materialistas, negam a alma aos animais, outros de boa mente lhes atribuem uma, igual por assim dizer a nós. Aí vem os radicalismos. Um fala que os animais não têm alma, até porque eles gostam de comer uma carne, então os animais não têm alma. Outros falam que tem uma alma igual a nossa, que também não é verdade, é uma alma em processo evolutivo, bem lá na base da evolução. Por que hão de pretender, deste modo, confundir o perfectível com o imperfectível? Não. Convencei-vos. O fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover, falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser humano, o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Então, o espírito, vamos caminhar direitinho, passo a passo, para não nos precipitarmos nas conclusões. Então, o espírito do animal e do homem são de matérias etéreas distintas, muito diferentes. O animal tem inteligência, tem uma alma, o ser humano tem inteligência, tem uma alma. Mas o animal, ele não vai aperfeiçoar muito além daquilo que ele já sabe fazer. E o ser humano, ele vai estar sempre aperfeiçoando, sempre aprendendo coisas diferentes. A menos que ele tenha muita preguiça de estudar, não esteja estagnado. Mas enquanto ele está sempre com vontade, com a gana de aprender alguma coisa, ou de compartilhar alguma coisa. Ora, não é essa a condição fundamental de perfectibilidade o que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Se o ser humano está sempre buscando se aperfeiçoar, ele está acima de certas possibilidades. Reconhecei, então, que não se pode assimilar ao homem que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. Então, o homem está sempre no processo de evolução, está sempre aperfeiçoando. Os outros animais
Eles também estão aperfeiçoando, eles também estão evoluindo, mas dentro de uma linha de evolução que é diferente da linha de evolução humana. Nós estamos desenvolvendo intelecto, eles estão desenvolvendo outras qualidades para que um dia, ao longo de milênios, eles cheguem a ser seres humanos. Há quem dizer então que eu já fui um passarinho, um cachorro e um gato, até mesmo um dinossauro, ou até mesmo uma bactéria. Só que por milhões de anos você vem seguindo um ciclo de encarnação e desencarnação para aperfeiçoar-se, para fazer com que essa centelha divina cresça, se expanda, adquira cada vez mais luz, cada vez mais entendimento, cada vez mais conhecimento, mais perfectibilidade, para se aproximar de Deus. Então nós temos milhões de anos, nós tivemos milhões de reencarnação perfeitamente. Mas vamos continuar o raciocínio ali sobre os animais. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. Ele progride enquanto nós o ensinamos, e ele vai ser limitado àquilo que nós ensinamos a ele. Mas os cães selvagens na África, eles têm técnicas de caça. Assim como o João de Barro tem a técnica de fazer a casinha dele. O que dentre eles se mostre mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Então os animais, eles vão sempre se aperfeiçoar, vão sempre se educar, de acordo com aquilo que o seu dono traz para ele. Passa para ele, ensina ele. Nosso endereço na internet, nós temos o nosso canal, mas todos os nossos filmes, a gente faz uma pequena interrupçãozinha, tem gente que não gosta, né? Mas no nosso site Kardec Espiritismo, você encontrará todos os estudos que a gente faz e ao clicar você abre ali o YouTube com as nossas listas de assuntos por capítulo. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. Então os animais não mudam aquele jeito de construir. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como o ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com os mesmos sistemas de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos que apanhados na primavera, na época dos amores. Todo ano, na primavera, os animais, os pássaros vão lá, constroem seus ninhos, se acasalam, constroem sua família, e normalmente no inverno eles migram para regiões mais quentes. Fazem sempre do mesmo jeito. Não mudam. As abelhas e as formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha finalmente tece sua teia sempre do mesmo modo. Ou seja, os animais estão sempre ali fazendo do mesmo jeito. Mas eles evoluem? Lógico que evoluem. Eles reencarnam? Lógico que reencarnam. Como esse processo ainda não foi ensinado para nós. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis, em lugar de uma e outras, os palácios e os castelos da civilização moderna. Todos nós, em uma época recuada, vivemos em locas, em grutas, construímos nossas tocas, nossas ocas, nossas palhoças, como ele fala ali, nossas casinhas de pau a pique, mas hoje já construímos palácios e castelos, que era naquela época de Kardec, e hoje construímos arranha-céus, um prédio de 140 andares, 200, 300 metros de altura, se não me engano tem 500 metros, um dos mais altos do mundo, tem mais de 300 metros. As vestes de peles brutas sucederam aos tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso.
O ser humano, passo a passo, ele vai progredindo, ele vai crescendo, ele vai ampliando seus conhecimentos, suas informações. Desse progredir constante, invencível, irrecusável do espírito humano e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo que vive e se move na Terra, é certo que existem princípios comuns a tudo que se vive e se move na Terra. O sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para adiante, sempre para adiante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Hoje os vegetarianos e os veganos iam ficar apavorados de falar que os animais estão aqui para nos alimentar. Mas, naquela época, lembra-se do meio? Lá atrás falamos da influência do meio nos médiuns. Então o espírito tinha que falar numa linguagem que as pessoas entendessem naquela época. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem precisam compreender, porém lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que eles são chamados a prestar. Então os animais, eles têm inteligência própria naquilo que eles podem fazer. Alguns dão um passinho a mais para um lado, um passinho mais para frente. Se nós entendemos que todo princípio inteligente vai evoluir, eles também estão evoluindo, mas numa linha totalmente diferente dos seres humanos. Vamos entender isso. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivéssemos sujeitos às mesmas leis do progresso, tais como foram criados e se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Aqueles animais, aquelas raças de animais, eles vão sempre repetir do mesmo jeito, até que as raças sejam extintas. Os ecologistas também não vão querer ler isso aqui, porque não querem que as raças sejam extintas. Mas ele deu um exemplo extremo, que esses animais vão sempre agir daquele jeito. Mas também, ele está fazendo uma explicação básica de como nós nos portamos no nosso dia a dia, de como os animais se portam no seu dia a dia. Uma coisa interessante, vou fazer um parêntese, eu estive vendo algumas matérias no YouTube sobre os leões na África, pegando os búfalos. Então, o leão normalmente chegava, pegava um búfalo, comia e não acontecia nada. Num dado momento, um búfalo resolveu defender. E ele foi lá, deu uma chifrada no leão, jogou para cima, o outro búfalo deu outra chifrada, matou aquele leão. A partir dali, em alguns casos, nem sempre, os búfalos fazem uma rodinha, vão para cima e botam os leões para correr. E em outros casos, eles fazem um ataque tão maciço que eles matam até o bando todo no ataque que eles fazem. Esse eu não cheguei a ver, só li a matéria, a reportagem, que vários leões foram mortos por uma rebelião dos búfalos que não aceitaram serem mortos pelos leões. Uma outra matéria, uma girafa achou 2 filhotes de leões. E uma mãe sozinha, uma fêmea sozinha. E ela foi lá, batendo a pata sobre aqueles filhotes de leão, matou todos os 2, amassou eles, porque a pata dela é muito grande. E tentou pegar a mãe, só que a mãe correu muito. Ela é mais rápida, né? Ela correu e fugiu. E a girafa escapou da morte. E na matéria as pessoas estavam falando que os leões correm risco de serem extintos porque a girafa e os búfalos aprenderam a matá-los, principalmente os filhotes. Quando os búfalos acham um local onde tem muito filhote de leão, eles vão para cima, sapateiam, pisoteiam e matam mesmo. Alguém ensinou para eles isso? Vocês são selvagens? Não. Alguma coisa aconteceu no progresso desses espíritos, no entendimento desses espíritos, que eles passaram a atacar os animais que os atacam. Nós estamos falando que eles evoluíram. Estamos mostrando que hoje nós temos mais informação. Então o meio que a gente vive nos proporciona pensar um pouco além. Quando fala que os animais manterão sempre a mesma linha horizontal de evolução. Vamos devagarzinho, certo? Nós temos que entender o meio, a época e a instrução que ele queria passar. Vamos continuar nosso estudo. Dizem
Os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam a cadeira, a mesa, pianos, fazem que se movam assim. Mediunizam. Não. Porquanto, mais uma vez digo, sem médium nenhum desses fenômenos podem produzir-se. Então, para que, já a gente até falou isso no início do estudo, para que mexam com a cadeira, com a mesa, dessa minha mesa aqui começar a mexer, vai provocar um pânico em quem está assistindo. Graças a Deus ela está aqui quietinha. Então, vai para a mesa começar a mexer, vai ter que ter um médium de efeitos físicos. E vai ter que ter espíritos que queiram e que tenham permissão para produzir aquele efeito físico. Vamos continuar nosso estudo. O que há de extraordinário é que, com o auxílio de um ou de muitos médiuns, façando-se mova a matéria inerte, passiva, que precisamente, em virtude da sua passividade, da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe queiramos imprimir. Certo? Ela é uma caneta, ela está em cima da mesa, o espírito pode chegar e bater. Ela não tem vontade própria, ela não tem vida própria. Vai depender dos fluidos do médium de efeitos físicos, da vontade do espírito e da autorização superior para que ele produza aquele efeito. Para isso precisamos de médiuns. De médiuns é positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente, ou seja, consciente, pois que podem atuar com os elementos que ele nos fornece a seu malgrado e ausente, sobretudo para produzir os fatos de tangibilidade e os de transporte. Então, aí já complicou mais, as informações vieram mais ampliadas aqui. O médium não precisa estar naquela reunião. Ele pode estar quietinho em casa dormindo, mas ele estará doando os fluidos, a distância vai ser relativa, para produzir efeitos tangíveis e para produzir transportes de material. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, com uma propriedade de expansão e de compenetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós. Unindo-se, casando-se, combinando-se com os envoltórios fluídicos, porém animalizados do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. Desde que tenha o médium, que o espírito queira e tenha permissão, nos móveis de madeira, eles podem até quebrá-los, se for o caso, se for preciso, se for necessário. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados em relação aos indivíduos presentes, ou com relação aos donos dos animais. Então o animal pode ver os espíritos. Ele afirmou. Isso que a gente queria chegar aqui, sem atropelar o texto. Muitas vezes, então, tornar-se visíveis, o espírito pode tornar visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa. Então os animais têm mediunidade? A evidência já disse que tem. A evidência já disse que tem. Qual espírito vai se tornar visível aos animais? Quando ele fala mal intencionado com relação aos indivíduos presentes ou com seus donos, é um espírito inferior. É um espírito imperfeito. É um espírito grosseiro que vai aparecer para os animais. Até agora está assim, já que ele está mal intencionado. Se ele está mal intencionado, não é um espírito bom. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes
o slide ficou repetido. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Né? Aquele obstáculo é imaginário para nós. O cavalo não passa. Já experienciei isso muitas vezes. Aí você fala, esse cavalo é manhoso. Sabe o que é o cavalo manhoso? Ele pega a manha. Já viu aquela criança que empaca e fica sapateando no lugar, não quer ir para frente nem para trás? Daí falam que o cavalo é manhoso, fazendo essa comparação com a criança. Então ele vai andando, chega a um determinado ponto, ele não passa, ele quer voltar. Ele está vendo, ele está afirmando isso, o cavalo está vendo o espírito. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-lo de mover-se. E o animal fica espavorido. Ele não vai nem para um lado nem para o outro, ele se sente cercado, ele faz movimento como se ele estivesse sendo apanhando. Quem já viu? Quem morou na roça, já andou a cavalo na roça, em muitas situações, depara com esses fatos ao vivo e a cores. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo diante de si, e temendo-lhe a espada flamejante, se obstinava em não dar um passo, e que, antes de ser manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Lembra que eu falei que anteriormente que os espíritos inferiores pareciam para os animais? E aqui está lá na Bíblia, um anjo aparece para uma mula. Queimei minha língua, né? Os animais, os bons espíritos, os espíritos superiores, podem também ser vistos pelos animais. Que bom, né? Mas repito, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. É-nos sempre necessário o concurso, consciente ou inconsciente, de um médium humano, porque precisamente da união de fluidos similares, o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta. Então, o fluido que ele precisa para produzir determinados fenômenos, determinados efeitos, só os médiuns humanos produzem. Então, para que o espírito torne-se visível, o cavaleiro está sendo médium para que os espíritos se materializem? É uma conclusão lógica. Ou tem um médium distante dali que está doando os fluidos para que aqueles espíritos se materializem para o animal. Se o animal não pode produzir os fluidos para que o espírito se manifeste, para que o espírito se materialize, alguém está fornecendo. Certo? O senhor T disse, magnetizou seu cão. A que resultado chegou? Matou, porquanto o infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentemente, a sua magnetização. Mas podemos dar passo nos animais? Podemos e devemos. Podemos e devemos. Mas cuidado para não magnetizar o animal, para tentar fazer o animal se desdobrar, se tornar médium, que aí ele vai embora mesmo. Com efeito, saturando com um fluido aurido, numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Então, se a gente vai dar um passe no animal, tem que ser um passe suave. E muitas das vezes basta a gente olhar para eles, fazer uma oração, porque a oração faz bem a todo mundo. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, aniquilá-lo-íamos instantaneamente se os mediunizássemos. Certo? Os animais podem ver os espíritos, mas os espíritos não podem magnetizar um animal para lhe produzir determinados fenômenos, para produzir determinadas escritas, porque ele seria instantaneamente aniquilado. Vamos ter então o devido cuidado para não criarmos determinadas fantasias, como tem pessoas que afirmam receber uma mensagem
psicofônica de um cachorro, de um gato. Está sendo mediunizado por um cachorro ou por um gato. Vale o mesmo raciocínio. É impossível, segundo o que o espírito está passando. Isso posto, eu reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões idênticas às paixões e aos sentimentos humanos se desenvolvem neles. Então, os animais podem desenvolver determinadas paixões, determinados sentimentos, assim como nós desenvolvemos. Perfeitamente isso. Que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se percebe bem ou mal com eles, procede bem ou mal com eles. O gato gosta de vingar. O cachorro, tadinho, gente, a pessoa chega com raiva, dá um chute no cachorro, bate no cachorro, daí a pouquinho tá lá abanando o rabo, como se nada tivesse acontecido. É um ser sublime, né? Tem uma amiga minha que ela tem muito cachorro, ela fala assim, é um ser sublime o cachorro. O gato, se você der uma pisadinha no rabinho dele, uma hora você vai estar lá brincando com ele, ele olha pra você, te dá uma arranhada e sai correndo. Nem todo gato vai fazer isso. E nem todo cachorro vai se proceder banando o rabinho se você bater nele. Foi um pitbull, um Doberman. Então nós temos que ter cuidado ao procedermos com os animais. Porque eles são animais. Eles não são seres humanos. Até com seres humanos nós temos que ter cuidado. Principalmente com os animais. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidade de sociabilidade que falta inteiramente aos animais selvagens, habitantes das solidões. Você não vai querer domesticar uma onça, vai? Então, a gente tem que ter cuidado, querer domesticar um lobo. Nós temos os cães, os gatos que convivem com a gente, aprendem determinadas situações, mas o gato é gato, o cachorro é cachorro, eles têm seus hábitos de animais. Certa vez eu vi uma pessoa comentando que uma amiga dela tinha uma jiboia em casa. Que é uma coisa meio estranha ter uma jiboia como animal de estimação. E foi convivendo com a jiboia dormia na cama com ela, e foi. E de repente a jiboia parou de comer. Não queria comer, ela pegava o franguinho, levava para ela não comia. Ela comprava o ratinho, levava para ela não comia. Aí levou o veterinário. E o veterinário foi e conversou com ela sobre como que a jiboia está se portando, porque ela não queria comer, porque até então todos os exames feitos, a jiboia estava em perfeita saúde. Mas o que ela tem feito de diferente? Como que ela dormia antes com você? Ela se enrolava de um lado da cama, às vezes debaixo da coberta, às vezes não, e dormia. E agora? Ela dorme esticadinha do meu lado. Aí o veterinário falou assim, então você doa ela para um zoológico, porque ela está te medindo, para ela saber se ela pode te comer. E no dia que ela for maior que você, ela vai te abraçar, e você sozinho em casa, você não vai conseguir sair. A mulher chorou muito e tal, doou a cobra para o zoológico, onde ela poderia visitar frequentemente, mas não foi mais prudente ter aquela cobra em casa. Entenderam, gente? Ela tem uma inteligência. E até tinha uma certa mágoa da mulher, né? A mulher tratava dela com o maior carinho, ela estava pensando em comer a mulher. É um animal, que não é um animal domesticável. Você pode até deixar ele dentro de casa, mas vai correr risco, tá? Entendamos isso. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Mas os espíritos inferiores podem impor sutilmente ao animal determinadas ideias? Embora ele esteja negando ali, eu não tenho dúvida. Às vezes a gente chega em determinadas casas, os cães partem para cima da gente com um furor terrível. E às vezes a gente chega em determinadas casas, o cachorro chega, late e volta que fica num canto. O que a mesma coisa não acontece com outra pessoa. Não vou afirmar, mas eu suponho que o espírito pode interferir de alguma forma, se tornando visível e atiçando esse animal, provocando esse animal, ou impondo a ele um pensamento positivo de afaste-se. Eu creio que sim. Não estou afirmando, estou fazendo uma suposição que isso é possível. Assim como, no caso da cobra com a mulher, algum tipo de espírito que não gostava da mulher foi criando um hábito na cobra dela ficar com raiva, seja lá, não pode fazer uma magnetização direta, de grande intensidade, mas dosando ali as ideias, para que aquela cobra provoque
o instinto de querer comer a dona. Possível? Fica na suposição, mas que parece ter uma inteligência, nos casos dos cães e dos gatos, que fazem eles serem nossos amigos, e no caso da cobra, todo cuidado é pouco. Sabeis que não estou afirmando que o espírito induziu a cobra a se medir lá para poder comer a mulher. Mas eles têm recursos outros que poderia instigar a ela ter, já tem esse instinto de medir mais ou menos o tamanho para saber se ela pode comer, ela começa a medir ali instintivamente. E ainda bem que ela foi procurar o veterinário antes da coisa pior acontecer. Aí sim o espírito intuiu ela, leva no veterinário. E provavelmente intuiu o veterinário a ter essa ideia de saber que ela estava medindo para poder comer. Provavelmente. Mas que tenha algum mecanismo de algum espírito para induzir o animal a fazer aquilo, eu creio que tenha. Não em magnetização direta, algum outro meio. Ora bem, deixa eu ver se eu li aqui. Sim. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento à linguagem vulgar. Ora, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Tem ele aí palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes aos que existem no homem, mesmo o menos inteligente dos homens? Para que o espírito se comunique com comunicação inteligente, tem que ter um material que palpável, né, para o médium, para o espírito, para o médium, para que possa traduzir em letras e palavras. No animal não existe. Certo? Comunicação inteligente. Vamos continuar. Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham-no até. Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes numa vez reproduzi-los? Não. Deveis então concluir que os animais não podem nos servir de intérpretes. Eles não reproduzem aquilo que eles aprendem, eles conseguem entender determinadas situações, expressões faciais, o olhar do ser humano, ele consegue ler isso ali e aprender pela sua própria sobrevivência. Mas ele não sai daquilo que ele aprendeu. É o processo de educação daqueles animais. Mas ele não reproduz, ele não ensina para os outros companheiros. E a gente às vezes chama o burro de burro, né? O burro aprende a abrir porteira, aprende a abrir tronqueira. Tem até um filme interessante que eu recebi um dia desse pela mídia social. É que tinha algum grupinho de jegue e um tentava empurrar o que estava impedindo ele de passar. Eram duas varas paralelas assim, atravessadas. Ele não conseguia passar por baixo, não conseguia passar por cima, ele ficava tentando levantar aquilo ali. O outro veio, mordeu a vara, empurrou para um lado, esperou todo mundo passar, conferiu se todo mundo tinha passado, e aí ele passou. Alguns animais transcendem aquilo que os outros fazem. Significa que eles evoluem. Mas a evolução do animal, para ele depois reencarnar em outro animal mais inteligente, talvez. Ou ir para planetas onde os animais são mais inteligentes, como tem um texto sobre isso nas obras póstumas. Aqueles animais que demonstram muita inteligência na sua raça, muito desprendimento, muita compreensão, eles vão para planetas onde os animais também são mais evoluídos. E olha como nossos animais estão ficando mais inteligentes hoje. Resumindo, se o animal pode ler o pensamento dos homens, lembra da cobra? Ela poderia ser, um espírito poderia estar induzindo-a a sentir vontade de comer aquela mulher. É o instinto dela. Então é fácil de induzir, o espírito induzir. Não sei como que é o mecanismo, mas
É possível, e talvez seja fácil para um espírito inferior se prestar a esse fato. Suposição, para a gente pensar. Resumindo, o fato dos médiuns. Os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. E somente entre os encarnados, espíritos como nós, podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. Quanto a educar cães, pássaros e outros animais para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso. Ou seja, nós que dedicamos o tempo treinando os animais, é bom para nós relaxarmos enquanto a gente brinca com os animais. A gente tem alguns periquitos que as crianças pegam para brincar, botam os periquitos no carrinho de boneca, saem andando com eles gostam de andar com aqueles carrinhos de boneca, até engraçado, eles não voam daqui e dali. Eles pousam ali, eles vão andando ali para dentro de casa. Eles têm alguns brinquedos que eles gostam de entrar, as casinhas, eles gostam de entrar, ficar escondido atrás das casinhas. As crianças vão lá, pegam, botam em outro lugar. Ou seja, a gente vê que a criança, ela precisa da interação com o animal. Ela fica mais dócil, ela alivia o estresse. E o animal, com o tempo, ele começa a gostar de brincar com a criança. Também isso. A criança pega ele lá da gaiola, solta na sala para brincar, e eles interagem com a criança ali. Só que ele vai sempre agir como animal. Se você abrir a janela, ele voa, vai embora. Então tem que estar no ambiente fechado. Eles são educados para brincar, eles treinam, aprendem a brincar ali, mas dentro do limite do possível, entendendo que o pássaro vai ser sempre um pássaro. Bom, gente, essa mensagem foi do Erasto, ela foi bem instrutiva. Os espíritos não podem passar uma comunicação para os seres humanos através de um animal. Mas os animais podem nos perceber, podem perceber os espíritos, podem ser assustados pelos espíritos, podem ser também atraídos por bons espíritos, que eles gostam, eles sabem discernir o que os ataca ou não. Vocês vejam bem, tem vários bois deitados ou pastando. Vem aqueles animais que comem carrapato e vão lá catar carrapato nos bois. Mas eles não vão catar carrapato no cachorro, porque o cachorro pode morder neles. Eles não vão catar carrapato num gato. Ou seja, os animais, eles têm um discernimento que mostra que eles têm uma inteligência, que eles têm um princípio de discernimento daquilo que é perigoso ou não. Da mesma forma, raríssimo os animais se aproximam de nós. A não ser um Francisco de Assis, que os animais gostavam de chegar, até os peixes iam para perto dele. Então, são condições especiais de pessoas que têm uma bondade tão grande que não assustam os animais. Mas não vamos querer que eles sejam médiuns de produzir algum fenômeno. Nota: na Revista Espírita, na Revue Espírita, de setembro de 1861, encontra-se minudenciado um processo empregado pelos educadores de pássaros sábios, com o fim de fazê-los tirar de um maço de cartas o que se queiram. Bom, aqui ele está dizendo que lá nessa revista de 1861 tem lá como que educa um pássaro para ele para produzir aquilo que teoricamente é um fenômeno. Então o pássaro tirar a carta, ele foi treinado. Ele foi instruído a fazer aquilo ali. E a partir dali ele faz aquilo naturalmente, com todas as suas limitações e com todas as suas possibilidades, e de acordo com a paciência e com as técnicas daquela pessoa que treinou o pássaro. E assim, agora a gente já entende que os animais têm alma, têm um princípio inteligente. Esse princípio inteligente vai se aperfeiçoando também ao longo dos milênios, mas naquela raça de pássaro vai ser sempre, os procedimentos deles vão ser sempre os mesmos, e que a gente deve respeitar os animais sim, deve tratá-los com respeito, com carinho, mas não querer que eles tenham possibilidades que não existe possibilidade deles produzirem. Os animais têm alma, que chegam no plano espiritual, vivem em locais apropriados. No livro Nosso Lar, e na sequência de livro do André Luiz, ele fala das aves de rapinas que os espíritos, que socorristas que descem no umbral utilizam para comer determinadas emanações mentais daqueles espíritos sofredores. Eles levam cães para se protegerem, eles levam
muares para puxar determinadas carroças em determinados ambientes. Ou pelo menos levavam. Então, os animais têm alma. Tem um princípio inteligente. E com isso a gente vai entendendo que não podemos viajar demais na imaginação, mas temos que respeitar esses nossos irmãos que estão nas linhas inferiores da evolução, para que amanhã todos nós possamos estar em paz com a nossa consciência. Para que sair matando, torturando, judiando dos bichos? Vamos aprender a respeitá-los, vamos aprender a educá-los e, quem sabe, um dia todos os pássaros se aproximarão de nós, como se aproximavam de Francisco de Assis, e os leões aprenderão a conviver com as ovelhas. Questão de tempo. Não duvidem do processo evolutivo, dos princípios estabelecidos por Deus, para que todos possam conviver bem. Como está lá no Evangelho, um dia os leões e as ovelhas conviverão pacificamente juntos. E nós, seres humanos, temos que aprender a conviver pacificamente, respeitando a natureza, respeitando os animais, para construirmos um amanhã de luz, de fraternidade, de amor e de paz. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos iluminem, para que o amanhã, para todos nós, seja cada vez melhor, cada vez mais iluminado pela paz e pelo amor, pela solidariedade. E todos nós saibamos conviver como irmãos, como os filhos de Deus, como os filhos do mesmo Pai. E por isso, teremos que nos tratar com respeito, amor e dignidade, porque faz parte do nosso processo evolutivo crescermos para Deus. Que Jesus vos ilumine, vos abençoe, para que no capítulo da obsessão estejamos preparados para entender esse mecanismo terrível que assola a humanidade e podermos ajudarmos-nos mutuamente a nos tornarmos melhores, a esclarecer os espíritos para que todos cresçam para Deus, para que todos se iluminem, para que todos evoluam, para que todos angariem as bênçãos de luz, de paz e de fraternidade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, hoje e sempre, e que o seu lar seja abençoado pelas bênçãos divinas.